Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos nossa primeira aula de instalações hidrossanitárias e como eu tinha dito para vocês na aula de apresentação da matéria, nós vamos começar a nossa disciplina com tubulações de água fria, ou seja, nós vamos aprender as instalações hidráulicas de água fria na primeira parte do nosso semestre. Vou colocar aí para vocês o slide e vou conversar com vocês em cima do nosso slide. Instalações hidráulicas, tubulações de água fria. O projeto hidráulico de água fria é um projeto que dimensiona e localiza toda a tubulação da edificação e levará a água para os pontos de consumo para a sua população e dessa forma seu dimensionamento correto acarretará em vários fatores importantes: o bem-estar da população, a potabilidade da água e a boa pressão da água nos pontos de consumo. O que são pontos de consumo? Pontos de consumo é todo o final da nossa rede de distribuição. Então, por exemplo, os pontos finais, que é onde a gente utiliza. Então, a gente chama de pontos de consumo o último ponto do nosso trecho da tubulação inteira. O último ponto é o ponto de consumo. Então, por exemplo, a tubulação que chega onde a gente conecta o nosso chuveiro é um ponto de consumo. A tubulação que chega onde a gente conecta uma torneira é o ponto de consumo. E a torneira, nós chamamos ela de aparelho de utilização. O chuveiro é um aparelho de utilização. A pia é um aparelho, a torneira da pia é um aparelho de utilização. O vaso é um aparelho de utilização que está ligado no ponto de consumo, que é o ponto de saída da água, da rede que tem dentro de uma edificação, para um aparelho de utilização, chuveiro, vaso ou uma torneira. E aí eu coloquei o que é o projeto hidráulico de água fria. Nós vamos projetar toda a tubulação desde lá da rua. Da rua, ela vai para o nosso reservatório, que seria o mais usual aí, uma caixa d'água, e da caixa d'água ela vem para o ponto de consumo, os pontos, mas um ponto de consumo, por exemplo, um chuveiro. E aí nós fazemos o dimensionamento de toda a tubulação, desde lá da rua até o nosso chuveiro. E aí, como eu disse para vocês na aula de apresentação, nós vamos aprender a calcular tudo isso do início ao fim, desde lá da rua até o ponto de consumo. E o seu dimensionamento correto, ou seja, nós fazermos isso corretamente, fazer um bom projeto, acarretará em vários fatores importantes, como o bem-estar da população da edificação, porque quando a gente consegue fazer um projeto bem feito, um projeto legal, esse projeto, a pessoa vai ficar satisfeita com os pontos de consumo dela. O que leva ali ao terceiro ponto, por exemplo, boa pressão de água nos pontos de consumo. Quem já, por exemplo, foi abrir uma torneira e aí você abre ela no máximo e ela tá lá saindo só um fiozinho de água. Por mais que você abra só um fiozinho de água, é porque tá faltando pressão de água ali. Aquela torneira, ela não foi bem dimensionada. E aí isso gera estresse. Então, a pessoa não se sente bem com as instalações hidráulicas lá, leva ela a ficar nervosa, por exemplo, porque a torneira dela não tá funcionando direito. Então, aí a pessoa fica, né? Nossa, esse projeto tá muito ruim, fica falando mal da própria casa. E leva também ao nosso segundo ponto ali, ó, a potabilidade da água. No nosso projeto, a gente tem que ter preocupação também que tem que chegar a água no ponto de consumo, ela tem que chegar potável. Então, a gente tem que trabalhar essa água para ela chegar limpa e potável. Por exemplo, caixa d'água suja. Nós temos já que fazer um projeto prevendo já a manutenção da caixa d'água, às vezes até um dispositivo de autolimpeza da caixa d'água,
para que essa água chegue no ponto de consumo é o potável. Então, o seu dimensionamento correto acarreta nesses fatores importantes, que a água chega potável, que ela tem uma boa pressão, que a pessoa vai tomar banho, ela se sinta bem, que a pressão do chuveiro tá boa, que não tá caindo pouquinho a água e que tá bom. E também não pode estar muito forte, né? Porque ela também não ia gostar. Então, o projeto hidráulico bem dimensionado serve para quem está utilizando, para o bem-estar dessa pessoa. E já para o construtor, agora falando nós como pessoa que vamos fazer o projeto e vender esse projeto, o que é bom ter um bom projeto hidráulico? Por que é bom fazer um dimensionamento correto do projeto hidráulico? Primeiramente, a economia com a aquisição de materiais hidráulicos. Quando você faz um projeto bem feito, você consegue dimensionar. Todos nós, quando vai dimensionar qualquer projeto que a gente for fazer na nossa vida, uma das preocupações é a economia. Porque tem várias formas de fazer um projeto. Por exemplo, eu tenho um ponto daqui até aqui para levar água. Eu posso fazer uma tubulação reta, ou eu posso fazer uma tubulação indo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, e depois ela chegar lá. A de cima vai gastar mais. E assim é numa casa. Você olha um terreno, ele tem várias formas de você passar aquela tubulação. Eu posso passar aqui debaixo da terra, depois subir ali, depois ir para o teto, depois ir para o chuveiro. Tem várias formas, mas um projeto bem dimensionado e bem feito, bem pensado, a gente faz o menor trecho possível ali, por exemplo, para economizar na compra de materiais na hora da execução. E também o outro fator importante para nós construtores é a prevenção de incompatibilidade das tubulações hidráulicas com os demais itens da obra. Coloquei essa foto aí para vocês verem. Tem muitas tubulações numa casa. Nesse caso dessa foto, ela tá mais para esgoto e água fria mesmo. Mas vamos supor que nessa foto, eu gostei da foto por ter cores, aí a gente vai imaginar uma coisa. Vamos supor que o verde é tubulação de água fria, o rosa é tubulação de água, o vermelho é tubulação, eletrodutos de instalações elétricas. E vamos supor que o azulzinho ali é tubulação de água pluvial. Pensa se a gente faz um projeto e aí, na hora de o cara executar a obra, ele vê que nós projetamos a tubulação de esgoto e a de água fria passando no mesmo lugar. E isso, na hora da construção, pode gerar uma incompatibilidade, ou seja, não dá para construir os dois juntos, vai ter que mudar. E mudar um projeto depois que a obra já está em andamento é muito difícil. Então, a gente tem que prevenir isso. E como que a gente previne isso? Fazendo um bom dimensionamento, um bom projeto, pensando em tudo antes. Ser um bom projetista é você pensar em tudo antes para não ter nenhum problema na hora da execução da obra, porque depois que já está feito metade da tubulação, mudar uma rota, por exemplo, um tubo que está passando aqui, não, agora ele não pode passar aqui, tem que passar aqui. Às vezes não dá para fazer de acordo com o resto de todo o seu projeto. Então, é bom pensar nisso para a prevenção. Então, é uma também vantagem que um bom projeto pode ter, vai ter, né? Com certeza. Eu tirei esse trecho do nosso livro básico, eu achei muito interessante. Por muitos anos, isso falando sobre tubulação hidráulica, por muitos anos, essas instalações, cada vez mais importantes, foram consideradas como algo que o engenheiro projetista de hidráulica deveria esconder no forro ou embutir nas paredes. Contudo, se de um lado as exigências e complexidade das instalações hidráulicas cresce a cada dia, de outro, a substituição da alvenaria por estruturas independentes e sistemas de vedo em painéis associados a grandes aberturas acabaram por obrigar os arquitetos a se envolverem no assunto desde os estudos preliminares. O que ele quis dizer nesse texto? As pessoas, antigamente, elas não preocupavam muito com o projeto hidráulico. Por quê?
a gente não vê o projeto hidráulico. Você olha para uma edificação, você olha para sua casa, você não vê as tubulações. Então a pessoa falava assim: ah, se eu fizer de qualquer jeito, depois vai estar tudo escondido, tipo, ninguém vai ver. E aí pararam, tipo assim, não preocupava com o projeto hidráulico. O projeto hidráulico às vezes nem era feito, só passava a tubulação. E aí ele fala que, contudo, se as exigências crescem a cada dia, ou seja, o que ele falou aqui, por exemplo, substituiu a alvenaria por estruturas independentes, que tem grandes aberturas. Por exemplo, a gente vai num supermercado, por exemplo. Um supermercado tem uma grande abertura. E aí, às vezes, passar a tubulação ali, a gente não consegue mais esconder. Às vezes ela passa lá no teto, bem pequenininha, ou às vezes nos cantos. Só que um bom projetista consegue fazer isso ficar bonito, fazer isso ficar legal. E sem contar também que de um tempo para cá veio a norma técnica para instalações hidráulicas também. Então as pessoas tiveram que começar a se preocupar com os projetos hidráulicos. E hoje é obrigatório fazer projeto aqui, é esse slide, através dessa NBR. Foi criado, olha lá, ó. Sendo assim, a preocupação com a elaboração dos projetos de água fria foi crescendo e agora tem a norma técnica 5626, que é a norma técnica que rege os projetos hidráulicos até os dias de hoje. Essa norma técnica ela foi criada em 1996. Então, até 1996, não tinha regulamentação por norma. Mas depois da regulamentação por norma, as pessoas começaram a seguir essa norma e tiveram que se preocupar em como tem que fazer todos esses fatores que a gente falou. Tanto o bem-estar da população, da pessoa, da população da edificação, a potabilidade da água, a água tem que ser potável e também toda essa preocupação como até esteticamente uma tubulação aparente, que a gente fala, quando ela está à mostra, a gente fala tubulação aparente, uma tubulação que está mostrando e, e como dimensionar isso em grandes estruturas e grandes obras. E aí veio a NBR 5626, que também vai ser a base da nossa matéria. A nossa matéria vai ser baseada no livro que eu passei para vocês, que é muito interessante. E o livro é baseado na norma e a gente também vai seguir a norma técnica aí para conseguir fazer esse semestre. Então, é NBR 5626 de 1996, que chama Instalação Predial de Água Fria. Predial significa de um prédio, de uma edificação, então instalação predial de água fria, que foi o que a gente comentou, que a água fria é a água que vem na nossa torneira, no nosso chuveiro, no nosso vaso, que é diferente do esgoto, que é a água que sai da nossa pia, no ralo, que sai do vaso quando a gente dá descarga, que sai do ralo de chuveiro. Então, são as duas diferentes que nós vamos trabalhar. E tem mais aquelas duas que eu falei, que é a pluvial, que é a de captação de água da chuva, que já é uma estrutura totalmente independente, que a gente vai dar uma passada nela depois. E tem a tubulação de água quente. Como a gente falou, também vou dar uma passada só para vocês terem uma noção geral, mas não vou entrar no contexto de água quente porque ela não é mais muito utilizada, como a gente tinha conversado na aula passada. E aí, começando o nosso projeto, qual que é a primeira preocupação que a gente tem que ter? Aí eu coloquei aqui as adequações para o início do projeto. O que a gente tem que adequar para iniciar um projeto? Acho que a minha tela está aqui em cima. Aqui. Então, ó, adequações do projeto para perfeito funcionamento da edificação. Como que a gente tem que organizar o projeto para a edificação funcionar 100%? As instalações de água fria devem ser projetadas de modo que preserve a potabilidade da água, como a gente falou. Não existe fazer um projeto que vai danificar a potabilidade da água, porque a água é um bem essencial para a vida humana, ela não pode estar de nenhuma forma sem potabilidade. Garantir o fornecimento de água contínuo às peças de utilização, atendendo suas vazões e velocidades adequadas. Então, por exemplo, o que ele está falando aí? Que
o nosso projeto hidráulico, ele tem que fornecer água continuantemente. Nenhuma hora pode ter interrupção, tipo, desse fornecimento. Se a pessoa precisar do vaso, por exemplo, e ela for dar descarga e não está dando descarga, isso eu estou falando por algum erro no projeto elétrico, a gente tem que garantir isso para a edificação funcionar perfeitamente. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então, tem que fornecer água contínua a todos os aparelhos ou peças de utilização, vaso, chuveiro, tudo, atendendo às suas vazões, porque nos cálculos mais para frente a gente vai ver, cada aparelho desse, ele tem uma vazão diferente, uma vazão de água diferente. Então, a gente vai ver, cada aparelho tem um valorzinho lá que a gente vai usar no nosso cálculo. Depois eu vou explicar o que é vazão e tudo mais, vocês vão entender. Mas cada valorzinho, cada pecinha, um chuveiro tem, vamos supor, chuveiro é 1, torneira é 2, uma descarga é 20, cada um tem um valor. Então, a gente tem que conseguir dimensionar e calcular de forma que atenda a vazão necessária para o perfeito funcionamento daquela peça de utilização. Promover a economia de água e energia, que é a preocupação ambiental. Então, nós temos que projetar sempre pensando em economia de água e energia. Evitar ruídos inadequados ao ambiente. Essa parte, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês já foi numa casa, e aí, tipo, quando dá descarga, ou quando a pessoa tá no chuveiro, alguma coisa, você ouve a água passando dentro da tubulação? Tipo, a pessoa dá descarga, a água, você ouve o da água passando em toda a tubulação. O que acontece? Isso aí é mal projetado. Isso aí tem a ver com velocidade. Na hora de projetar, a gente vai descobrir também e que se essa velocidade estiver diferente do que precisa, ela dá esses ruídos na tubulação. Então, é uma coisa que a gente consegue prevenir com o dimensionamento da tubulação. E é ruim os ruídos, porque, por exemplo, numa casa de madrugada, por exemplo, alguém for no banheiro e dar uma descarga, você ouve a água passando na casa inteira. Quem tem sono leve, por exemplo, acorda. Incomoda até durante o dia também. Então, evitar esses ruídos inadequados, porque a água vai estar em constante movimento numa edificação. Toda hora alguém usando uma chuveira, usando uma torneira, usando um vaso. E aí pensa, o dia inteiro sua casa fazendo barulho de água passando na tubulação. Não é legal. Então, a gente tem esse cálculo também para tomar esse cuidado. E proporcionar conforto aos usuários com a boa localização das peças de utilização e vazões adequadas. Um bom exemplo que eu posso dar aí, por exemplo, na parte, vamos supor, na parte elétrica, a gente tem a cama, a gente sempre quer uma tomada perto da cama. A gente tem um sofá, a gente sempre quer uma tomada perto do sofá. Porque aí é confortável, você deita na sua cama, você tem uma tomada ali do lado, se você quiser ficar mexendo no celular, por exemplo, ou se você quiser ver alguma coisa no celular com o celular na tomada. E no caso da água, é a mesma coisa. Por exemplo, a torneira, ela tem que estar num lugar de fácil utilização. O chuveiro, ele tem que estar numa altura legal. Por exemplo, se a gente pôr um chuveiro muito alto, cai aquela pancada de água na cabeça. Tudo nas instalações. Assim, a torneira da máquina de lavar, por exemplo. Quem já foi em alguma casa e a torneira tá virada para o lado, em vez de estar virada para baixo, a torneira tá virada para o lado. Incomoda às vezes se você não quiser usar aquela torneira para o lado. Então, tipo assim, ou senão a bacia tá aqui e a torneira tá no canto, em vez de estar bem centralizada, ela tá no canto, aí ela bate e espirra água em tudo da pia. Então, a gente também colocar uma boa localização dessas peças, pensando na pessoa utilizando nossos aparelhos, o nosso projeto, a pessoa utilizando, nós mesmos utilizando, se está confortável e está legal. E seguindo isso, a gente tem um ótimo projeto, bom dimensionado projeto de água fria. Então, essa adequação para o perfeito funcionamento da edificação é fundamental. E aí, esse aqui é o início de tudo. Como eu falei para vocês na aula
na aula passada, quando a gente... Na aula passada não, desculpa. Na aula de tecnologia eu falei para vocês que quando a gente vai fazer uma obra, a gente já tem que pedir para ligar a água para a gente usar na obra. E essa nessa ligação que a gente faz essa adequação do projeto à concessionária de água. Por quê? Quando a gente quando a gente vai fazer a obra, a gente vai começar a obra. A primeira coisa que você faz é ligar água e energia para você utilizar durante a própria obra, certo? Então, o que a gente tem que fazer? O projetista deve obedecer às leis, decretos e regulamentos pelas autoridades federais sobre as concessionárias públicas de água, realizando uma consulta prévia à concessionária para ter conhecimento sobre as características da oferta de água em seu lote. Então, quando a Copasa, no caso aí de BH, ela vai lá ela vai lá, você vai na Copasa e pede para ligar o seu lote, aí ele já vai lá fazer a ligação para vocês começarem a obra, para dali você poder puxar água para a obra. Só que você, como projetista, o que você precisa também perguntar lá na Copasa? Se tem limitação de vazão, às vezes ele fala assim, não, você vai conseguir lá só 20 de vazão, um valor que depois nós vamos aprender. Mas você vai conseguir só 20 de vazão lá. Você só tem 10. Não, você só tem 5. Então ele vai te dar a primeiro tubo chegando na sua casa. Então, na minha casa está chegando esse tanto de água. A partir daqui eu consigo dimensionar o resto, porque eu sei quanto que tem aqui, então eu sei quanto que vai passar e quanto que vai chegar lá no meu chuveiro. Então, esse primeiro ponto deixa eu ver se tem uma foto aqui. Aqui, ó, coloquei o hidrômetro aqui do lado direito. Então, o primeiro ponto que vai sair ali do hidrômetro, a gente já vai saber qual que vai ser a vazão saindo ali. Dali a gente vai conseguir calcular o restante da tubulação. E no cálculo a gente vai ver como sairá isso. Outra coisa, variação de pressões. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém, mas acontece na minha casa hoje. Assim como eu falei para vocês que eu mudei para BH recentemente, e aluguei um lugar que é onde eu moro, e lá o chuveiro, tipo assim, no chuveiro, quando a gente abre pouquinho a torneira, ela fica quente, né? E quando a gente abre muito, ela fica fria. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está regulando a pressão. Inclusive, aquele negócio do chuveiro que a gente faz assim, ele chama válvula de pressão, porque você controla a pressão da água. Quando você abre só um pouquinho, ela tem pouca pressão. Então, ela passa bem devagar lá na resistência, que é a resistência que dá o calor. Aí ela passa devagarzinho, então ela esquenta mais, porque ela fica mais tempo passando pela resistência. E aí ela fica quente. Quanto mais você abre, mais você aumenta a pressão. A água vai passar mais rápido pela resistência. E aí o que vai acontecer? A água vai sair um pouco mais fria. Lá na casa que eu moro, tem variação de pressão da água que vem da rua. E aí, da água que vem da rua, da água que vem da caixa d'água. E aí o que acontece? A pressão fica, de repente ela vem forte, de repente ela vem fraca, de repente ela vem forte, de repente ela vem fraca. E aí o que acontece? A água vai ficar quente, fica fria. Então eu tô lá no banho quente, de repente vem um jato de água fria, de repente fica quente de novo e nossa, é muito triste. Então, tipo assim, variação de pressão, por exemplo, nesse caso é muito incômodo. Inclusive, já reclamei com o cara lá para ele arrumar, porque não tá dando. O moço lá que cuida do condomínio que eu moro. Então, variação de pressão é muito ruim. E também até em outros aparelhos. Por exemplo, uma torneira, você está lá lavando sua louça, de repente fica só um fiozinho de água, de repente vem muita água. Aí você tem que ficar regulando, porque vem muita espirra em você, vem pouca, você não consegue lavar. Então, variação de pressão, você vai saber também se no seu lote tem variação de pressão, porque se tiver, tem alguns dispositivos que a gente pode manter essa pressão constante, que ela não dá essa variação. Então, se tiver, a gente já adota também esses dispositivos. As características da água também, em questão de potabilidade, e outros aspectos relevantes à execução do seu projeto, que às vezes você tem algum caso particular, esses três são os que mais acontecem,
mas às vezes pode chegar a ter um caso pontual ali do seu lote, do seu bairro, e aí você, todos esses aspectos em relação a como, o que você precisar para o projeto, como que a água vai chegar na sua casa, você procura na concessionária de água, que no caso aí de BH é na Copasa. E também, aí eu coloquei aí, assim, hoje em dia, pelo menos na cidade, é muito pouco utilizado, mas pode ser que vocês venham trabalhar com algum caso que aconteça, então achei bom a gente falar também. Caso o abastecimento do projeto seja feito particular por poço artesiano, por exemplo, deve ser previamente consultado o órgão responsável pelos recursos hídricos. Calma, vamos parar aí. Então, por exemplo, se o abastecimento for feito por poço artesiano, o que é um poço artesiano? É a gente puxar a água diretamente do chão, às vezes por um lençol de água que passa embaixo da sua edificação. E aí você faz um furo ali, que tem todo um processo para fazer. Você faz um furo, faz o seu poço e ele vai sair água do chão, da terra mesmo. Que é essa foto da esquerda aí. Isso aí é um poço artesiano. Ele está ligado ao algum lençol, alguma coisa alguma água que passa debaixo da terra ali. A pessoa cavou, furou até achar lá e essa água vem de lá. E aí, ó, deve ser se você for fazer poço artesiano, você deve previamente consultar o órgão responsável pelos recursos hídricos da cidade. E caso esse abastecimento particular seja simultâneo ao abastecimento público, ou seja, se você tiver o poço artesiano e tiver também a água vindo do abastecimento público, que é esse que a gente coloca o hidrômetro e tal, você tem que notificar a concessionária de água. A concessionária de água tem que saber que você tem um poço artesiano dentro de casa. E o projeto deve impedir o refluxo da água da fonte particular para a rede pública. Tipo, eles não podem estar comunicando de jeito nenhum. Tipo, não pode ter tubulações juntas. O poço artesiano tem que alimentar algumas coisas e o da fonte particular tem que alimentar outras coisas. Não pode ter de nenhuma forma uma compatibilidade dessas tubulações. E após a realização do projeto, o mesmo deve ser apresentado à concessionária ou ao órgão público competente. Então, além de você projetar, e depois que você projetar, você tem que apresentar o projeto ao órgão público competente para ele poder autorizar. Certo? Porque aí a gente está mexendo com recursos naturais, que é a água natural da cidade, e a gente também não pode ter essa troca de água entre as duas redes. Então, eles fiscalizam isso. E aí eu coloquei essas duas fotos, que é do lado esquerdo é o poço artesiano, do lado direito é o hidrômetro, que eu falei para vocês. Quando a Copasa liga a água na nossa edificação, ela instala um hidrômetro e de lá você vai puxar toda a água da tubulação. Só que a gente instala o hidrômetro porque é o aparelho que mede, o hidrômetro é o aparelho que mede o consumo de água que você está tendo. E assim que eles conseguem ver, vir a sua conta de água. Eles vão aí, ler aí no leitor, tá vendo? Tem 1M3, que significa 1 metro cúbico. Ou seja, aí consumiu 1 metro cúbico. Aí eles vão lá e ler, 1.000 metros cúbicos. Então, consumiu 1.000 metros cúbicos. Mas a leitura não é assim, ela é progressiva. Então, por exemplo, esse mês está 1. Se ele voltar o mês que vem tiver 2, ele tirou 2 menos o 1 do mês passado. Quer dizer que você consumiu só 1. Aí no mês está 2, no outro vem 5, aí ele faz 5 menos 2, então você consumiu só 3. Não é o que está aí que é o que você consumiu, porque eles vão no anterior, porque isso aí é cumulativo. Então uma casa, tipo, daqui muitos anos, aí vai ter, tipo assim, 10.000 metros cúbicos, por exemplo. Certo? E o do poço artesiano, que é esse da esquerda, aí não tem hidrômetro, tá vindo do chão, ninguém vai medir, você não vai pagar por essa água. Então, você vai ligar a sua tubulação ali onde está saindo a água ali, a partir dali você vai começar a sua redistribuição para a sua edificação, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu dei uma introdução para vocês entenderem alguns termos e também a importância do projeto do projeto hidráulico, importância do projeto hidráulico, o que a gente tem que pensar
antes de começar a executar o projeto, quais são as preocupações e como que a gente faz isso com as adequações já à concessionária. A partir desse ponto que a gente agora já sabe o que tem que fazer no projeto, como, o que a gente tem que preocupar durante o projeto. E a partir do que a gente já sabe como que tem que ligar com a Copasa, por exemplo, o hidrômetro. Então, a partir do hidrômetro, agora a gente vai começar o dimensionamento. Então, a próxima aula agora, a gente já vai começar o dimensionamento, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, que será na próxima segunda-feira. Espero vocês todos. E na próxima aula, essa foi por causa de vídeo, como eu disse, porque a escola ainda está adequando muita coisa, mas a partir da próxima aula aqui de instalações hidráulicas, nós já teremos a aula online, certo? Essa foi a última que eu estou falando com vocês aqui só de longe, certo? Obrigada a todo mundo e bons estudos.